Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na aula passada nós falamos sobre algumas técnicas de apresentação em público. Na aula de hoje falaremos sobre como utilizar os mecanismos de coesão e de coerência para o processo de leitura, compreensão e produção de textos. Na primeira aula da disciplina Comunicação e Expressão de nosso curso, você foi apresentado ao conceito de texto. Naquela aula, você viu que texto é uma sequência de palavras que forma um todo significativo para um determinado grupo de pessoas, em uma determinada situação. Isso significa que um texto, como unidade de sentido, não é apenas a soma do resultado de suas partes. Um texto pressupõe uma organização interna específica, como, por exemplo, a sequência das partes e a relação existente entre as ideias e as palavras. É somente quando juntamos todas as partes do texto, na sequência proposta por seu produtor, é que o texto ganha sentido. É possível perceber, por exemplo, que as relações existentes entre palavras, frases e ideias é que fazem com que o texto seja um todo significativo. Portanto, um texto é muito mais do que um aglomerado de palavras e frases desconexas. Ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, dá-se o nome de textualidade. Entre os fatores que contribuem para formar a textualidade, há dois que serão estudados nesta aula: a coesão e a coerência. Assim, enquanto a coesão diz respeito ao aspecto formal, linguístico do texto, sendo alcançada pela escolha das palavras, cuja função é justamente estabelecer referências e relações, a coerência textual estabelece uma articulação no plano das ideias e conceitos. Estando no âmbito da significação, a coerência se manifesta pela reunião de ideias, informações e argumentos compatíveis entre si. Sempre que produzimos um texto, nossa intenção é informar, divertir, explicar, convencer, discordar, ordenar, ou seja, o texto é uma unidade de significado produzida sempre com uma determinada intenção. Da mesma maneira que uma frase não é uma simples sucessão de palavras, o texto também não é uma simples sucessão de frases, mas um todo organizado capaz de estabelecer contato com nossos interlocutores, influindo sobre eles. Quando isso ocorre, temos um texto em que há coerência. A coerência é resultante da não contradição entre as várias partes que compõem um texto, as quais devem estar encadeadas logicamente. Cada segmento textual pressupõe o segmento seguinte, de modo sucessivo, formando assim uma cadeia em que todas as partes estejam concatenadas harmonicamente. Quando há quebra nessa relação harmoniosa entre as partes, ou quando um segmento atual está em contradição com um anterior, perde-se a coerência textual. Bem, agora que você conhece os conceitos de coesão e coerência, vamos analisar como esses elementos devem ser utilizados na leitura e compreensão de textos? Então, vá ao capítulo 14 de seu livro-texto e leia com atenção os exemplos lá apresentados. Bons estudos e até a próxima aula.